Saiu a primeira goleada do Ceará na temporada. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar, meu amigo. Tem que valorizar bastante essa produção de conteúdo, tá? O jogo terminando tarde da noite, nós aqui gravando vídeo para falar dessa goleada do Ceará, 4-1 sobre o Tirol no Campeonato Cearense, último jogo da primeira fase. O Ceará confirma a liderança, agora vai para a segunda fase. Obviamente não é ainda o maior nível de enfrentamento da temporada, mas o Ceará faz aquilo que lhe cabe, né? Que é ganhar e assim, confirmar, concretizar o seu favoritismo, a sua superioridade sobre o seu oponente. O jogo até, né, poderia ter tido um pouco mais de fluidez e mais facilidade ao longo da partida toda, mas no fim das contas o resultado acaba fazendo jus a essa superioridade que foi o jogo do Ceará sobre o Tirol. É sobre isso que a gente vai conversar, já agradecendo a todo mundo que está no canal. E aquele pedido de sempre para você que está no canal, que está se atualizando aí do futebol cearense, das notícias do Ceará, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar também, falar sobre esse momento do Ceará. O Ceará ainda carece de algumas posições, o Ceará carece ainda de algumas evoluções, a gente vai falar um pouquinho disso, então deixa aqui nos comentários também a sua opinião sobre essa vitória. Os pontos positivos, pontos negativos, enfim, participa aí. E aproveitar para mandar um abraço para todo mundo do Sicredi, nosso patrocinador master até o final da temporada. O Sicredi que tem ótimas opções para você que está querendo organizar sua vida financeira, seja na pessoa física, né, no seu orçamento pessoal, familiar, projetando aí o ano também, o que você vai fazer, onde você vai chegar, novos objetivos. E também no CNPJ, se você tiver uma empresa, um microempreendedor ou até um empreendedor maior mesmo, já está aí com um bom capital de giro, você tem o suporte do Sicredi, um time todo especializado para lhe oferecer as melhores condições de você evoluir, crescer, melhorar o seu nível de gestão, o nível de entendimento do mercado aí dessa capacitação financeira. Então o Sicredi é o melhor parceiro possível, né? Porque não é só dinheiro, é ter com quem contar, é não ficar só nessa empreitada, tá? Então cola no Sicredi, você pode apontar a câmera do seu celular aqui e acessar o QR Code para conferir todas as opções que o Sicredi lhe oferece. Vamos para cima, vamos falar sobre esse 4-1 da equipe do Ceará. Eu fiz minha colinha aqui e eu comecei escrevendo dizendo o seguinte: acho que o placar foi justo, dentro daquilo que é esperado. O Ceará teve mais oportunidade, criou ocasiões de gol, fez o Raí trabalhar, chegou lá na frente, esbarrou em alguns momentos, em alguns erros individuais. Acho que o Ceará teve volume, acho que o Ceará teve presença, mas os erros eles vão sendo repetidos dos jogos anteriores, mesmo com a vitória, e não é o 4-1 que vai fazer com que eu feche os olhos para isso. Principalmente na tomada de decisão de alguns jogadores, né? E não é que eu vou começar falando do que não deu certo, mas a gente não pode falar do primeiro tempo sem a gente citar, por exemplo, uma partida aquém de novo do Fernandinho. E por que eu tô falando disso? Porque o outro que eu tenho criticado aqui normalmente é o Pedro Henrique. E apesar de eu ainda achar ele mais atabalhoado, ele dá uma assistência no jogo anterior contra o Iguatu, e hoje, logo ali aos 30 e poucos segundos, perto do 40, enfim, ele faz um cruzamento na cabeça do Vina, jogando de falso 9, e o Ceará abre o placar. O Pedro Henrique faz um gol, o segundo também é dele. Então, assim, o Pedro Henrique, às vezes, ele peca pelo excesso, né? De tentar demais, assim, meio, né, ali atrapalhado em algumas decisões, meio na condução de bola, enfim. Mas tem tido uma efetividade e a gente precisa destacar isso, diferente do seu companheiro. E por isso eu faço essa ressalva ao time do Ceará. Não é a goleada que pode fazer com que a gente ache agora, não, o Moza encontrou um ataque, não, não é bem assim. Mas é bom você ir recuperando jogadores. E aí, obviamente, a gente fala do Vina, porque é um jogador que ainda, né, ele tem muito prestígio com o torcedor, mas ele não goza dessa confiança 100% nesse momento, né? É um cara que, até na hora da comemoração, talvez não interaja muito com o torcedor, que ainda lembra muito do que aconteceu no final da temporada passada. Mas é um cara que já tem 3 gols. É bom, eu tenho dito isso, né? O Campeonato Cearense serve para resgatar essa confiança de alguns atletas, e o Vina tem sido isso. Quem sabe aí o Pedro Henrique também não possa embalar nessa continuidade aí. O Ceará veio hoje com o Lucas Lima. Eu tenho gostado do Lucas Lima, para falar bem a verdade. Eu acho que ele dá aquele... É um cara que rompe, que vai para cima, fisicamente é muito forte. E o Ceará precisa de jogadores assim.
Acho que às vezes ele peca um pouquinho com a bola e isso pode fazer falta em algum momento. Acho que o Richarlison hoje foi mais abaixo, né, daquilo que ele pode entregar também. Muita falta desnecessária, pouca presença lá na frente, já que o Ceará ficou muito tempo com a bola. Enfim, o Matheus Araújo achei um pouco perdido no começo, depois se encontrou, acaba fazendo um gol também. É um jogador que eu acho que tem que ter mais minutos, tem que ter mais sequência, porque é um jogador talentoso e acho que jogadores talentosos precisam ter oportunidades também para desenvolver. A defesa não foi tão forçada. Hoje o Ceará veio com a novidade com o Gabriel Silva, que, olha, o Ceará não foi pressionado pelo Tirol, a não ser ali no começo do segundo tempo. O Janildo chuta, o Bruno faz uma defesa, depois aos 12 minutos acerta uma bola no travessão, faz até um gol já quando estava 2-0, dá um susto ali no Ceará, mas de forma geral o Ceará não foi pressionado. Agora, a postura, a, a, a linguagem corporal, a ocupação de espaço, a precisão técnica no jogo me anima de ver um cara como o Gabriel Silva. Até mais do que o Pedro Gilmar, que foi o outro que vinha jogando aí como zagueiro. Gostei muito de como o Gabriel se portou no jogo. O Ceará tem o Kaique, que foi bem também, fez gol na copinha. O Ceará tem o próprio Pedro Gilmar e agora outro zagueiro. E curiosamente, no dia que o David Ricardo é vendido para o futebol russo, né? Mais um zagueiro que, de novo, dá um dinheiro para o Ceará. E aí o Ceará vai mostrando como tem captado bem, como tem formado bem seus zagueiros. Então, assim, é claro que é o primeiro jogo, é claro que tem muita coisa para ele crescer, mas queria fazer essa ressalva da partida do Gabriel Silva. Um bom menino aí, quem sabe não possa crescer. Hoje foi um jogo de oportunizar minutos para essa garotada. Entrou o João Gabriel, achei um pouco tímido, mas tudo dentro da normalidade do que é oportunizar isso para um garoto. E aí, infelizmente, veio a expulsão do Cauê, né? O Cauê Ziga acaba no final do jogo tendo um entreveiro ali, né, uma dividida, o cara cai por cima dele, o jogador do Tirol, e ele roda o braço, acerta o cotovelo no rosto. Não foi uma agressão, mas foi, obviamente, uma agressão que eu digo assim, ele não faz o movimento para dar a cotovelada, mas ele acerta no movimento, corre o risco, e aí, pela imprudência, o Marcelo de Lima Henrique acabou expulsando com justiça. E eu espero que isso não interfira na sequência do garoto. Entrou, mostrou velocidade, participação ali, e acho que merece aí uma continuidade. É um erro, acontece inclusive com outros grandes jogadores, já cometeram esse tipo de erro, então não vamos queimar o menino por conta disso. E para terminar o vídeo, dizer que já tinha falado do Fernandinho, né, na dinâmica de ataque ali, um jogo onde o Ceará tem a bola para ficar atacando, para ir para o mano a mano e você não aparecer, eu lamento muito o Fernandinho estar perdendo essa oportunidade, acho até que saiu vaiado do jogo. Mas também falar da partida do Fernando, de todas as partidas, essa foi a mais aquém do Fernando. E é pela bola nas costas, no gol do Tirol? Não é nem por isso. Eu acho que a jogada do Tirol talvez tenha mais mérito de quem encontra o passe nas costas da defesa do que um erro, né, só um erro ali de posicionamento. Eu acho que eu não sei se foi preguiça, assim, um jogo mais arrastado, sem conseguir fazer mínimas coisas, sabe? Ali de ir pro drible, um passe, uma articulação, uma presença lá na frente. Ele não chegou com precisão. O Fernando dos primeiros jogos hoje foi aquém, num jogo onde também ele podia ter se soltado mais, né? Então acho que o lado esquerdo do Ceará hoje acabou sentindo falta tanto do Fernando quanto do Fernandinho aí, dois jogadores que poderiam talvez ter entregue um pouco mais. No fim das contas, goleada, dá uma tranquilidade para o trabalho do Moza, o Ceará faz aí uma boa primeira fase, dentro daquilo que era esperado, 3 vitórias e um empate, vai para uma reta final do campeonato, agora porque pega essa fase agora, essa segunda fase já para ver quem é que vai para a semifinal e final. O Ceará é favorito, assim como o seu arquirrival, como o Fortaleza, não faz mais que a sua obrigação, essa aqui é a grande verdade, mas vai fazendo, e isso é importante a gente destacar também. Mais uma vez eu peço para você comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, é sempre muito importante, e continuar acompanhando o canal, tem mais conteúdos aqui para você continuar interagindo, beleza? A gente volta em breve. Um grande abraço e até a próxima.